Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Eu não sei que horas vai ouvir esse podcast. Meu nome é Dan Lisboa e inicio agora, única e exclusivamente pela 30ª vez. O incrível, o estourado, o espero que não como tudo na minha vida, nada flopado podcast Roulette. E aí, eu tô de volta. Que saudade que eu tava de vocês. Confesso que eu estava com saudade. Eu vim aqui que eu queria falar um negócio sério. Quero falar um negócio sério. Queria falar que eu sou hipócrita. Hipócrita. A gente virou o ano e eu não concordo com tudo que eu pensava no ano passado. Não sei, eu mudei de ideia. Eu olho pra trás e eu penso, nossa, não é bem assim. Hoje eu penso diferente. E como pode, né? 365 dias mudarem tanto a minha percepção sobre as coisas na minha vida. São dias corridos, que a gente sabe que são corridos, mas são dias e dias que a gente vai vivendo e a gente aprende. Tudo que a gente vive é um acréscimo. Mesmo que essas atitudes não direcionem para onde a gente quer. Você vai aprender a desviar, você vai, sei lá, fazer uma tentativa diferente ou quantas mais precisar para aquilo acontecer, ou você vai simplesmente desistir. Porque, ó, a gente desiste mesmo, a gente desiste de várias coisas na vida. E como a gente bem sabe, extremos são ruins. Se você sempre desistir, você é um fracasso. Mas se você nunca desistir, não sei, você é o quê? Um tolo? E ano novo, novos dias, recomeço, um restart, né? Que ilusão a nossa de dar um restart todo início de ano. Mas que bom que a gente tem pelo menos um, né? Se a gente não se iludisse dessa forma, ia ser uma eterna mesmice. A gente também precisa sonhar. E sonhar entra nisso de criar planos, de criar uma estratégia, de bolar uma ordem de itens para fazer, sei lá, um fluxograma. Isso entra como autocuidado. Mesmo que essa visão de recomeços por datas seja uma ilusão. E querendo ou não, contribui mais para bem do que para mal. Eu fiz 30 anos, né? Ai, recomeço, novo ciclo, nova fase. E olha que ilusão a nossa. Engraçado pensar que quando a gente faz 30 anos, o nosso aniversário de 30 anos, não quer dizer que a gente está fazendo 30 anos. Quer dizer que a gente está concluindo os nossos 30 anos de vida. No dia do nosso aniversário, a gente completou os 30 anos. Ou seja, no dia seguinte vai ser 30 anos mais um dia. A linha do tempo, ela se perdeu. Até porque eu tenho 23, né? Ai, gente, eu queria, assim, poder dialogar com vocês, de ouvir o que vocês acham. Se eu não fosse tão flopada, eu faria uma live, sei lá, em algum lugar pra gente poder conversar. Quem sabe mais pra frente. Dizem que meus conselhos são bons. E é engraçado, eu tô gravando esse episódio feliz. E faz meses que eu não me sinto tão bem como eu tô agora. Engraçado, né? Porque mesmo depois de eu apanhar, da vida me esmurrar, eu tô muito bem. Sabe por quê? Porque eu tô aqui. Apesar de tudo que aconteceu, eu tô aqui. Sem positividade tóxica. Não. Tá? Mas só um adendo que eu queria compartilhar, porque, sabe, não é sempre. Ai, dar risada no microfone é horrível, gente. Sempre sai estranho. Esse ano eu me vi com um copo meio vazio, com um copo quebrado, com um copo com água suja. Eu me vi sem copo nenhum. E assim, quando essas coisas acontecem, tudo perde sentido. As coisas não fazem mais sentido e tudo vira nada. E aí, depois de tudo isso que aconteceu, eu me peguei pensando em várias coisas.
Pensando em coisas que eu já disse, em coisas que eu já vivi, que eu já agi de uma forma. E eu pensei, nossa, Daniele, que hipócrita. Hipócrita. Então, em um dos primeiros episódios do podcast, eu falei sobre pessoas problemáticas, pessoas caóticas. E o que eu disse de maneira muito brusca foi: se afaste. Evita esse problema pra você. E agora, que já passou o tempo, eu fico pensando que vale a pena você tentar entender o porquê a pessoa tá naquela situação, aquela pessoa caótica, sabe? E mesmo que essa pessoa não seja importante pra você, que você encontre alguém que possa ajudar essa pessoa. Porque se ela chegou no ponto de te falar alguma coisa ou dar uma indireta, você percebeu que tem alguma coisa acontecendo, é importante você contar pra alguém, você não deixar aquela pessoa desamparada. Eu continuo achando que você não deve passar por problemas ou ter dor de cabeça por conta de uma pessoa problemática, mas eu acho que você precisa se importar em encontrar um meio de ajudar essa pessoa. Sabe? Você não é amigo da pessoa e viu uma red flag? Manda uma mensagem pro irmão, pra irmã. Se você tiver um pouquinho mais de intimidade, eu não sei, liga pros pais, comenta com algum amigo próximo, mas não deixa essa pessoa assim, sabe? Soltar palavras ao vento. Encontra um meio de ajudar. E assim, ninguém é perfeito, imaculado, a ponto de se importar com todo mundo o tempo todo, tão cegamente assim. E falando nesses episódios, esse ano eu não consegui transformar em palavras as coisas que eu tava pensando, em reflexões boas pra vocês, sabe? Em algo que fosse positivo. Porque as coisas eram muito sombrias, então de nada por eu não ter compartilhado. Ai, meu Deus. Às vezes, a hipocrisia ela não é um reflexo de um caráter ruim, mas uma tentativa de lidar com as nossas próprias emoções e situações complexas, sabe? Nem sempre surge de uma intenção maliciosa. E para você ver uma coisa, a gente usa dessas ferramentas para lidar com situações complicadas, com os nossos sentimentos. E tem muita coisa em mim que eu queria agir de forma diferente. Assim, sendo hipócrita, né? Eu falo que a gente precisa se comunicar, eu falo que a gente precisa pensar antes de agir. E muitas vezes, não muitas, tá? Também não sou o capeta, mas eu me pego fazendo coisas que eu não queria fazer. Eu vou me usar de exemplo aqui pra vocês. Eu não sei se é um gatilho, mas eu já passei por isso. Como eu falei algumas vezes, não acho que o problema seja sempre eu. Mas, quando eu tenho uma pessoa que eu considero muito, a ponto de me importar e criar expectativas e tudo mais, e aí essa expectativa, ela é quebrada, eu simplesmente apago a pessoa da minha vida. Assim, morreu, deixou de existir. Eu perco o tesão num grau tão grande que eu simplesmente, tipo assim, a pessoa teve atitude, me decepcionou, eu falo, mano, não. E eu corto essa pessoa da minha vida. Porque assim, eu tenho um amigo que, poxa, eu vejo que a pessoa não me considera, sabe? Não demonstra que eu importo de forma alguma. Porque, né, meus amigos demonstram amor de formas diferentes. Quando isso acontece, eu abro mão. Eu bato uma mão na outra e, ó, é isso. Não quero mais. Boa vida pra você. Nesse processo, eu choro na C&A na noite de Black Friday? Sim. Sou atendida no caixa com uma fila quilométrica e lágrimas nos olhos? Sim, também. Eu aprendo? Na grande maioria das vezes, sim. Aprendo. Na maioria das vezes, né? Aprendo sim, aprendo sim. Não, mas espera aí, vamos lá.
Veio um insight aqui. Até que ponto eu tô sendo honesta comigo mesma? Porque vamos lá. Sendo dura assim, será que eu não tô de uma forma cortando aquela situação ao invés de eu lidar com ela? De tentar conversar e entender? Porque é isso que eu prego aqui, né? Que a gente precisa refletir sobre as coisas. A gente precisa pensar antes de agir. Eu não tô sendo hipócrita comigo mesma? Logo eu que prezo tanto pelo diálogo, mas nossa, me dá uma preguiça. Quando a pessoa faz isso, me dá uma preguiça de tentar resolver. Por quê? Porque eu acho que não vale mais a pena. Assim, um problema por vez, tá? Isso eu já falei com a minha terapeuta e, aliás, ela vai amar que eu estou fazendo um episódio para o meu podcast. Ai, por algumas vezes eu pensei naquele episódio, ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem. E eu entro em conflito comigo mesma às vezes. Quando eu sou muito dura nas palavras ou no sentimento, de alguma forma me sinto um pouco menos humana, sabe? Mas nada disso. Se cuidar e evitar problema pra si é tomar cuidado, né? Eu tô tomando cuidado de mim. Eu não sou menos humana por isso. O que não pode é eu fechar os meus olhos pra alguém que tá pedindo ajuda e fingir que nada aconteceu. Isso seria menos humano da minha parte. Não eu cuidar de mim. Sei, ajudar a pessoa com uma companhia, uma conversa, um rolê pra espairecer. Ajudar, na maioria das vezes, ajuda. Às vezes atrapalha, mas nesse caso, eu acho que ajudar ajuda. Cuidado que às vezes essa autocrítica em ser dura demais por impor limites, às vezes é confundir empatia com sacrifício. A gente fica entre o papel de ajudar e o dilema de saber quando a gente tem que se afastar. Mas é isso, eu sou contra coisas que eu já me peguei fazendo, já critiquei sem saber, já tive um mau julgamento, já agi quando eu deveria ter esperado. Sabe aquela frase que é: ah, espero que fulano melhore pra eu parar de falar mal dele. Pois bem, melhore. Mas quando eu falo melhore, assim, se conhecer, eu não tô falando só de fulano, eu tô falando de mim, eu tô falando de você. A gente precisa se conhecer, se respeitar. Respeitar o próximo. E respeitando o próximo, não esquece que o coleguinha também pode ser hipócrita, às vezes também muda de opinião. Respeita o time do amigo. Defender coisas do passado que hoje não fazem mais tanto sentido não faz de mim uma pessoa falsa. Faz uma pessoa que está num processo de evolução. Quantas vezes você não já se pegou tentando ser alguém que a sociedade impõe, pressiona para que você seja? Até que ponto a pressão social faz a gente agir de uma maneira fazendo com que a gente busque cumprir expectativas que não condizem com o que a gente é? Quantas vezes isso já não aconteceu? Quais são as máscaras que a gente usa para se encaixar? E se não tomar cuidado, a gente cai nesse ciclo de autocrítica. A hipocrisia para consigo mesmo, de ser tão duro. A gente é tão duro com a gente, a gente cobra tanto, a gente quer a perfeição, mas quando é com outras pessoas, as palavras são brandas, a gente tem calma na expectativa. Eu falei disso no episódio 22, dizendo que a gente tem que ser o nosso próprio lar. E eu falei sobre respeitar o timing das coisas no episódio 4. Principalmente o nosso timing. Olha eu aqui, ó. O gancho pra você. Esse é o link pra vocês ouvirem os outros episódios. Mas é importante isso. É hipocrisia, gente. Ai, não fica assim. Vai dar tudo certo. Não, você é tão linda. Olha pra você. E com a gente é... Eu não quero nem repetir as coisas que eu penso pra mim. E eu tenho certeza que você faz isso também. Olha a hipocrisia. Reflita. Reflita sobre isso. Pensa. Toda vez que você for
muito crítico, ou você mudar muito de opinião, meu, pensa, tá? Eu tava sentindo tanta falta de fazer episódio. Sim, dá um trabalho, mas é muito gratificante, é muito bom poder externalizar tanta coisa que passa que eu tava sentindo falta. Tava sentindo falta de poder falar de coisas triviais e pensamentos que a gente tem no nosso dia a dia. Eu quero, white girl problem, eu não quero mais furacão na minha vida. Por favor, por favor. E agora eu quero deixar uma perguntinha aqui pra vocês. Quando foi a última vez que você se pegou tendo uma atitude ou uma fala, um pensamento contraditório com o que você é, com o que você acredita? Algo que vai contra os seus princípios. Quando foi a última vez que você pensou hipócrita? O que acontece quando a gente para de ignorar as contradições que a gente tem aqui dentro e passa a aceitar elas? Assim, não seja hipócrita, mas se você for, não sei se vai sair o carro da polícia no meu som. Se sair, vai sair assim mesmo. Assim, eu não sei qual é o motivo. Não sei se foi pressão social. Pode ser medo de perder. Pode ser falta de mais conhecimento sobre aquele assunto. A gente tem tempo para aprender e é aquilo. Melhore. Melhore, melhore, melhore. Seja a melhor versão que você puder ser. Vamos aceitar esse desafio e entrar nesse ano novo, assim, com todas as cartas na mesa, sabe? O peito estufado para enfrentar o que tiver que enfrentar. E pelo menos tentar ser honesto e feliz todos os dias. Mesmo que você não tenha sucesso. Nem todo dia a gente vai ser feliz, mas a gente precisa tentar. Pelo menos. Tá bom? Tá bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz assim, do meu coração pro de vocês. Eu queria agradecer a todo mundo que tá vendo esse podcast, que tá aqui comigo, que gosta do conteúdo, que me manda mensagem, que compartilha. Assim, passou um tempo, né, do último episódio, eu sei que eu já me chibatei muito. Mas eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, deixa 5 estrelinhas e me segue no Spotify. Manda pra todo mundo, tá? Quer compartilhar algo comigo? Pode mandar um zap, uma carta, um e-mail, um sinal de fumaça em código Morse que eu conto aqui. Só não sei se eu vou contar direito. Meu nome é Dani Lisboa e pod.castroulé nas redes sociais. Um ótimo resto de dia e até a próxima.